Mais rápido e eu gosto. Camaçari tem programação especial para o dia de Nossa Senhora da Conceição, padroeira da Bahia. Profissionais do município são treinados para o combate a incêndios. E confira o que foi destaque na sessão de ontem na Câmara Municipal. Hoje é sexta-feira, 7 de dezembro. O Jornal da Câmara começa agora. A sessão de ontem na Câmara Municipal de Camaçari foi de pauta extensa, com diversas propostas para melhorias na cidade. Entre elas, os temas de infraestrutura, meio ambiente e segurança tiveram destaque, além do anúncio dos integrantes da chapa única para as eleições da mesa diretora do próximo biênio na Casa Legislativa. A reportagem é de Tanara Regis. 35 indicações foram aprovadas durante a 20ª sessão ordinária da Câmara. Entre elas se destacaram a construção de creche no bairro Cristo Redentor, a realização de cirurgias de redução de mama no município e a extensão dos horários de linhas de transporte urbano em zona rural de Monte Gordo. Só tem um horário para aquela região e a pessoa que sai da zona rural, o eleitor, o morador que sai da zona rural e vem para o centro, ele tem que esperar, né, até o final da tarde, porque só tem esse horário para voltar. A matéria de autoria do vereador Niltinho para instalação de uma base comunitária da Polícia Militar no bairro Parque das Mangabas também foi amplamente defendida no plenário. Uma base comunitária ali, um bairro mais afastado, vai dar um suporte necessário a toda a comunidade, não só do Parque da Mangaba, mas ali o trânsito, ali de fuga da cidade. 2 projetos de lei e 1 de resolução foram encaminhados para análise das comissões da Casa. Um dos projetos de lei proíbe a cobrança de estacionamento em shopping centers de Camaçari. Hoje, o shopping vive um momento difícil com essa crise, muitas lojas sendo fechadas e eles querem cobrar uma taxa, até para quem é trabalhador ali no shopping. Isso é horrível. Então, a gente criou um projeto de lei, esperar passar pelas comissões aqui responsáveis, a CCJ, para ver se a gente tem um êxito, que isso será um ganho, tanto para o shopping, que vai ter sua rotatividade, seus clientes, e para os munícipes aqui da nossa cidade. Outro projeto encaminhado para as comissões institui os chamados bueiros inteligentes no município. Nas bocas de lobos e nos bueiros, é uma cesta na entrada, onde essa cesta vai estar ali, certo? Recebendo aqueles resíduos, né, que cai e que vai para os bueiros, mas ele vai ficar ali na cesta. Aí, de período em período, o município vai lá e aí levanta essa cesta, tira os resíduos, certo? E deixa limpo, no caso, a cesta, e a boca de lobo vai ficar tranquilo. Então, é esperar, certo? E ver Camaçari mais limpa, certo? Vai ajudar muito a questão ambiental do município, já que esses córregos e rios, né, que recebem esses trajetos aí através dessas tubulações, certo? Em vez de ir para o rio, em vez de poluir, vai deixar de poluir. Por quê? Porque ali está, naquela cesta, o material. 5 projetos de resolução foram aprovados em primeiro turno, além de uma moção de congratulação e o requerimento para a sessão especial de entrega de honrarias, no dia 18 deste mês, às 14 horas. A eleição da mesa diretora da Câmara, referente ao exercício de 2019 a 2020, foi marcada para o próximo dia 15, pela manhã. Na ocasião, foram anunciados ainda os membros integrantes da chapa única inscrita, os vereadores Jorge Curvelo como presidente da Câmara, Dilson Magalhães Júnior como vice-presidente, Flávio Matos como primeiro secretário e Pastor Neilton como segundo secretário.
Com a decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, em caráter liminar de suspender a aplicação de multas pelo descumprimento da tabela de preços do frete, os ânimos entre os caminhoneiros que já estavam descontentes com a situação se acirraram. A categoria já reclama do não cumprimento da tabela por grande parte das empresas e também pela fiscalização precária da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. Por isso mesmo, articulam via WhatsApp a antecipação de uma nova paralisação prevista inicialmente para o dia 22 de janeiro e agora marcada para a próxima segunda-feira, dia 10. Com a decisão do STF, eles não veem outra perspectiva de negociação a não ser com a greve. Para as lideranças do movimento, o governo desconsiderou a categoria e fez vista grossa em fazer com que a tabela fosse cumprida. Os líderes da categoria consideram que a tabela não solucionava o problema e que a melhor solução seria o cumprimento da jornada de trabalho. Nesse sentido, não há nada de concreto no curto prazo. Para agravar a situação, vistos os prejuízos causados com a greve de maio, a nova paralisação coincide com a movimentação de fim de ano e a transição para o novo governo. Até segunda, este quadro pode mudar, em função dos graves prejuízos causados à economia com a última greve da categoria. Amanhã é comemorado o Dia da Nossa Senhora da Conceição, a padroeira da Bahia. Em Camaçari, uma programação especial homenageia a santa. A repórter Tanara Regis tem mais informações. Pois é, Gil, estamos aqui na igreja de Nossa Senhora da Conceição, aqui em Camaçari, com Alex Vinícius. Ele é integrante do Terço dos Homens e vai explicar o que representa essa data, o dia 8, para a Igreja Católica. Dia 8 de dezembro é o dia que o Padre Pio, no dia 8 de dezembro, o Padre Pio IX, ele instituiu o dogma da Imaculada Conceição, no dia 8 de dezembro de 1854. Este dogma é o dogma da Imaculada Conceição. Conceição significa concepção e Imaculada significa que a Virgem Maria ela não tem um pecado original, ela não tem nenhuma mácula, ao contrário dos demais cristãos, porque ela recebeu a honra de conceber o Filho unigênito, o Filho de Deus, aquele que veio a salvar toda a humanidade. Então, todo dia 8 de dezembro, desde então, comemora-se o dia da festa de Nossa Senhora da Conceição. Falando em comemoração, qual é a programação? Já inicia hoje a programação? Isso. Nossa programação se iniciou no dia 5 de dezembro, aqui na nossa comunidade em Camaçari dentro. Continuou ontem, no dia 6, permanece hoje no dia 7, a partir das 19 horas. E amanhã, sábado, dia 8, é o grande dia, é o dia da festa de Nossa Senhora, onde teremos uma procissão que vai sair da comunidade do Santo Antônio, aqui no bairro, e vem aqui para a comunidade de Camaçari dentro, onde teremos uma missa festiva. Esperamos todos vocês aqui conosco. Obrigada, Alex. Tanara Regis para o Jornal da Câmara. Muito obrigado pelas informações, Tanara. Chegou a hora da gente conferir como fica a previsão do tempo para esse fim de semana aqui em Camaçari. Com dados da meteorologia, sexta-feira é de sol com algumas nuvens, mas não chove. A temperatura máxima prevista é de 32 graus, a mínima 24. O sábado segue praticamente com a mesma previsão, sol com algumas nuvens, mas também não chove. A temperatura máxima prevista é 33 graus, a mínima 24. O domingo será de sol com aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e também à noite. A temperatura mínima prevista é 25 graus, a máxima chega a 33. A seguir, aumento de temperaturas e possibilidade de estiagem pode gerar incêndios. E saiba mais sobre a paixão dos motociclistas e a formação de motoclubes. A gente vai a um breve intervalo e volta já já, não sai daí. A minha vida poderia ter sido cheia de outras histórias. Mas a paralisia infantil tirou isso de mim. Atualize a caderneta de vacinação dos seus filhos e não deixe que doenças como a poliomielite façam parte da história deles. Porque contra o arrependimento não existe vacina.
Apesar das chuvas recentes, o aumento das temperaturas, a chegada do calor e a possibilidade de estiagens nos próximos meses são fatores que podem contribuir para o aumento do número de incêndios. Por isso, em Camaçari, os profissionais já estão sendo treinados para lidar com essa situação. A reportagem de Tanara Regis. Você vai combater contra o vento, não é isso? Contra? Não, a favor do vento, não é isso? Então, vamos lá. Pega aqui na ponta. Não tão perto, vá. Tá bom, tem? Isso, tá ótimo. Em Camaçari, desde o início da estiagem deste ano, foram registrados cerca de 15 casos de incêndio em vegetação. Ano passado, em todo o período de verão, chegou a 300 focos. A gente já teve uma média de 15 focos de incêndio ou mais. Tivemos em Jauá, tivemos em Arembepe, tivemos em Itacemirim, tivemos em Guarajuba, tivemos aqui na sede, no posto Trevo, tivemos aqui na Cinturão Verde, tivemos vários focos de incêndios, como em Guarajuba, que durou 11 dias. E a gente teve que trazer corpo de bombeiro de toda a Bahia para combater esses incêndios. A Secretaria de Serviços Públicos, Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros já iniciaram treinamentos com a equipe da Brigada contra incêndios. Cada vez mais que nós estamos sendo capacitados é para que nos momentos necessários nós estejamos prontos para atender a comunidade, porque é uma porta que eles encontram em alguns momentos, como nós trabalhamos 24 horas, temos os plantões. Então, nesse momento, a pessoa conta com aquela porta que está à disposição deles, que no caso a Defesa Civil, como tem também o bombeiro. É a Defesa Civil que dá um apoio aos bombeiros e dentro das nossas possibilidades nós atendemos as pessoas da melhor forma possível para que assim seja resolvido a situação do momento. Eu enfrentei vários incêndios, já tenho 4 anos aqui na Defesa Civil e os incêndios são, nessa parte de verão, são rotineiros, entendeu? A maior dificuldade que nós temos aqui é a situação do ambiente que a gente entra para poder debelar o incêndio, que nem sempre é perto de lugares que tem a água fácil, a gente tem que andar vários quilômetros com bomba costal para poder levar água. A desidratação por causa do sol muito quente, a quentura do fogo, tudo isso dificulta. O curso inclui aulas teóricas e práticas, com simulação de incêndio na mata. Hoje foi feita uma prática de tudo que eles viram durante a semana. A semana foi teórica, né? E aí hoje foi uma prática. Baseada em quê? Numa caminhada, simulando de que no incêndio de vegetação, normalmente a gente não tem às vezes acesso ao local, então a gente vai ter que parar a viatura em um ponto e deslocar com um ferramental, deslocar com uma mochila costal até a chegada do local da ocorrência e depois fazer o combate. Não apenas o calor favorece riscos de incêndio nas vegetações secas. A ação humana também pode representar um perigo. Mais de 300 focos de incêndio. Só o Corpo de Bombeiro contabilizou 260 ou 270 e nós contabilizamos mais. Por quê? Porque a gente atua mais no sentido do chamado, do 199. Então, eu já quero dizer aqui que o 199 está à disposição 24 horas. Então, a gente teve uma média de 300 e poucos focos de incêndios. E incêndios de grandes proporções, como foi na Orla, né? Teve aqui também em Camaçari, incêndio aí no Pinho, que durou 8 dias. A gente combatendo dia e noite. Então, a gente está nos preparando, porque esse verão promete. Né? É um verão que vai ser muito quente, muito longo. Então, a gente está nos preparando para ajudar o Corpo de Bombeiros no combate. Ontem à tarde, na Câmara Municipal, a Prefeitura de Camaçari, por meio da Secretaria de Habitação, SEAB, realizou uma cerimônia de entrega dos certificados de conclusão dos cursos de qualificação para 215 moradores do residencial Parque das Algarobas. Os beneficiários participaram de vários cursos fornecidos pela SEAB pelo projeto de trabalho técnico social. Os motociclistas geralmente têm uma relação de amor e carinho com as suas motos. Para compartilhar essa paixão, muitos deles fazem parte de motoclubes, inclusive aqui em Camaçari, como você vê na reportagem de Suelen Santos. Basta uma motocicleta, ter espírito aventureiro e seguir os princípios e regras de um determinado grupo. E lá estão eles, entre encontros de motoclubes semanais pelos 4 cantos do país. Uma mistura de lazer e turismo entre famílias e amigos, somados à vontade de contribuir para um mundo melhor.
pelas atividades que nós já fizemos, ela sempre tem um intuito de ação social. Então esse evento que a gente está fazendo, a gente vai estar arrecadando alimentos não perecíveis, que vai ser doado para abrigos, né, instituições não governamentais que têm essa necessidade. Então a gente consegue unir o útil ao agradável, é fazer o que a gente gosta, que é andar sobre duas rodas, com o intuito de fazer essas arrecadações de alimentos, fazer essas ações sociais. A paixão por duas rodas tomou conta da Bahia, com a segunda Associação de Motociclistas do Brasil, sendo a primeira no estado do Rio de Janeiro. Em Camaçari, existem cerca de 20 motoclubes. A atividade, que ocorre desde a década de 30, tem contagiado, inclusive, o público feminino. Essa paixão surgiu em 2010, né, quando a gente fez uma viagem, né, só eu e meu esposo. A gente até então não tinha aquela grandiosidade de que seria um evento, coisa de motociclista e tal. Então daí surgiu aquela paixão. Aí a gente começou a interagir com pessoas de Dias Dávila, pessoas de Simões Filho, Salvador. Aí foi quando foi fundado o nosso motogrupo, né, o Águia em Duas Rodas. Símbolos e caracterizações são marcas que reconhecem os motociclistas. Caveiras estampadas em roupas, máscaras e até mesmo adereços nos próprios veículos. Para eles, é acima de tudo o símbolo da igualdade. Sem contar os coletes que possuem um brasão específico do grupo, além dos broches que embelezam e identificam a integração com demais motoclubes. A gente convida toda a população da cidade a vir conhecer o público motociclista, né, entender as características, as nuances, né, entender, apesar de nós andarmos de roupas pretas e com esse estereótipo um pouco mais pesado, mas aqui estamos todos em família, né, nosso lema maior é respeito e amizade. Muito legal. A gente fica por aqui para rever as reportagens exibidas nessa edição. Acesse nossa página no Facebook e também no YouTube. Para enviar sugestões de pauta, basta encaminhar pelo nosso WhatsApp, o número é 981839287. A seguir você fica com Cleuber Cidreira e o Esporte Total Camaçari. Tenha uma boa tarde, um bom fim de semana e até segunda.